Inter está muito próximo de anunciar a contratação de Rafael Santos Borré. Daquilo que o André Cury falava, que é o empresário do jogador, que era uma negociação que o jogador tinha gostado do projeto, que o Frankfurt tinha já sinalizado positivamente para o Inter a proposta, bom, caminhou mais ainda, porque hoje diversos jornalistas do futebol sul-americano e até do futebol europeu, entre eles o maior jornalista do planeta, que é o Fabrício Romano, disseram que o Inter tem negociações avançadas com Rafael Santos Borré. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e sobre a contratação e sobre a Operação Borré. Quais os valores que o Inter vai desembolsar, que chegam quase na casa de 100 milhões de reais durante todo o contrato do jogador. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começar então com essas informações sobre o Rafael Santos Borré, que é uma informação que pegou todo mundo de surpresa. A gente já tinha informação há mais de uma semana que era uma negociação que estava acontecendo, que era o nome que o Inter tinha interesse, além do nome do Lucas Alário, que era um outro centroavante que o Inter queria, mas o Inter sempre teve um plano A. O plano A era o Borré e o plano B era o Alário. Óbvio que o nome do Borré era o nome um pouco mais atrativo, porque é um jogador um pouco mais jovem, é um jogador que está jogando já regularmente, é um jogador que ainda está na sua seleção, então faz um pouco mais de sentido para o Inter. Mas o que tem realmente, quais são as novidades que a gente tem no dia de hoje? Bom, diversos jornalistas sul-americanos postaram realmente que o Borré vai ser jogador do Inter, cravando. Teve, por exemplo, o Mikael Rondon, que trouxe a informação que é 100% de certeza que ele vai ser jogador do Inter. Um jornalista também do Diário Olé disse que vai ser jogador do Internacional, que falta poucas coisas para ele ser anunciado como novo reforço. Um outro jornalista da ESPN, também da Argentina, veio na mesma linha, dizendo que é um negócio que está muito bem encaminhado. Outros jornalistas, como por exemplo o César Luiz Merlo, também trouxe essa informação de uma negociação muito bem encaminhada por parte do Inter, que é um nome onde o Inter fez uma proposta de 5 milhões e meio de euros, a gente está falando aí de quase 30 milhões de reais, e esse valor vai ser pago de maneira parcelada ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, e ele vem aí com um contrato de 4 anos, todo mundo está seguindo essa mesma linha, um contrato de 4 temporadas com o Borré, ele ganhando 1,5 milhão por mês. Se a gente fizer um cálculo bem simples, em 12 meses, não vou colocar aqui 13º, mas a gente está falando de um Borré que deve custar 18 milhões anuais ao Inter. Se a gente colocar que o Borré vai ficar 4 anos no Inter, vai cumprir o contrato dele com o Inter, a gente está falando de um cara que vai ganhar do Inter 72 milhões de reais, mais quase 30 milhões que o Inter está investindo junto ao Eintracht Frankfurt. A gente está falando de uma operação onde o Inter vai gastar com o Borré 100 milhões de reais. Vai ser o que o Inter vai gastar para ter o jogador atacante de 28 anos que hoje atua no Werder Bremen. E todo mundo sabia que a complicação desse negócio eram dois. O primeiro, a vontade do próprio Borré. E o Merlo trouxe essa informação que o Borré não queria meio que voltar ao futebol sul-americano, ele queria continuar na Europa. Mas depois dessa proposta irresistível que o Inter fez, essa proposta salarial muito interessante, ele começou a considerar essa proposta de vir ao futebol sul-americano. E aí, como o próprio André Cury trouxe, o André Cury, que é o empresário de jogador aqui no Brasil, dizendo que ele já tinha conversado com o Eduardo Cudê, já tinha tido essa primeira conversa. O Jair Vink trouxe a informação que ele ligou para o D'Alessandro para perguntar também algumas coisas sobre o Internacional. Então, é uma negociação realmente que está muito bem encaminhada para o Borré ser o novo reforço do Inter, tá bom? O que falta para o Borré ser anunciado? Bom, ele precisa rescindir o contrato de empréstimo dele com o Werder Bremen, que é o clube para onde ele está emprestado. Se falou e se fala que esse anúncio ainda pode acontecer nesse ano ainda de 2023, hoje é dia 30, eu tô gravando esse vídeo no dia 30, ou seja, ele teria que ser anunciado entre hoje e amanhã, segunda-feira já seria dia 1º, já seria 2024. Dentro do Beira-Rio segue muito otimismo, mas muita cautela, mas se fala mesmo sobre essa possibilidade de anúncio ainda neste fim de semana, apesar de não ser a chance. Por quê? Porque o Borré ele vai sair de férias, nesse momento ele tá com a família dele curtindo o ano novo, por óbvio ele não tá na Alemanha, ele tá aqui no território sul-americano curtindo com a família dele. No dia 2, que é quando retorna, assim, aí sim, novamente a prática, o Borré iria para a Alemanha para ter uma reunião com a equipe do Werder Bremen e ali rescindir o seu contrato de empréstimo.
tá? Então basicamente eu vou seguir nessa linha de informação porque é o que faz mais sentido, porque o Borré precisa rescindir o empréstimo dele e para ele rescindir o empréstimo dele, ele precisa ir lá diretamente na Alemanha, conversar com o clube aonde ele está emprestado. Inclusive, uma outra informação é que o empresário do jogador deve ir para a Alemanha. O Borré tem 2 empresários, o procurador dele aqui no Brasil, que é o André Cury, no qual deu todas as informações sobre essa negociação, né, que é um negócio que está 90% fechado na visão do André Cury, né, diz que o jogador já gostou do projeto, que o Eintracht Frankfurt já deu um sinal positivo, que ele está intermediando a negociação, já teria topado a comissão feita, mas ele também tem um outro empresário. Fora do Brasil, o Borré ele é agenciado por uma empresa chamada Wiserman, que é uma empresa muito grande, agencia uma série de jogadores, agencia o Valverde do Real Madrid, agencia outros atletas também, agencia agora, por exemplo, o Sérvio, aquele atacante que estava na mira do Inter no começo do ano, agencia uma série de jogadores muito conhecidos dentro do futebol sul-americano internacional. E eu conversei com a assessoria de imprensa da Wiserman sobre essa negociação. Eles não quiseram muito falar, disseram que sim, está tendo essa possibilidade, está tendo essa negociação, mas não estava nada avançado, dando assim um tom de despiste, não quiseram falar muito sobre essa situação. Até porque essa empresa não está muito metida nesse negócio, porque como é uma negociação direto da Alemanha para o Brasil, quem está tomando mais as rédeas é o André Cury do que essa empresa, por exemplo, que tem a procuração do Borré em outros países, porém não no Brasil, que é o caso, por exemplo, do André Cury. Então é uma negociação que está sendo feita, é uma negociação que está acontecendo e existem 2 versões. A primeira é que ele pode ser anunciado ainda nesse fim de semana, entre esse dia 30 e dia 31, antes do ano novo, e a segunda versão, que é a tendência, que o anúncio deve ocorrer na primeira semana de janeiro, depois dele ir para a Alemanha, depois dele conversar com o Werder Bremen, rescindir o seu contrato de empréstimo e aí sim o Eintracht Frankfurt tê-lo novamente e aí conseguir, por exemplo, liberar para a equipe do Internacional por esse valor que eu te falei anteriormente de 5,5 milhões de euros que vão ser divididos em várias parcelas. Inclusive, esse é uma das negociações que ainda estão acontecendo, o número de parcelas, em quantas parcelas o Inter vai fazer a contratação dos jogadores, se vai ser 2 vezes, 3 vezes, o número de tempo de parcelas a cada 6 meses, a cada 12 meses, mas isso não é um entrave tão importante, isso o Inter acredita que vai conseguir passar tranquilamente. Quanto à concorrência, como esse negócio que já vazou para o mundo inteiro, como eu te falei, os principais jornalistas do planeta Terra, tem jornalista italiano, turco, o Fabrício Romano, que é o principal jornalista trazendo informação, então todos os clubes do planeta já sabem que o Inter está contratando o Borré. Sobre a possibilidade de tomar um chapéu, sempre existe essa possibilidade, mas ela é muito pequena, porque o Inter já está numa fase muito avançada, e o Inter tem uma outra coisa, que é o fato de ter o empresário do Borré, que é o André Cury, né, um empresário com grande trânsito no Inter, um empresário que tem diversos jogadores hoje no Internacional, e um cara no qual o Inter conseguiu criar não esse laço de amizade, mas esse laço profissional e de trânsito, tanto que o Atlético Mineiro estava interessado, saiu da negociação, o Atlético estava entre 2 opções, né, contratar o Scarpa ou contratar o Borré. Os valores são muito parecidos, entre Scarpa e Borré os valores são muito parecidos mesmo. Eles optaram pelo Scarpa, eles não têm condições financeiras de trazer o Borré. Então o principal nome do futebol brasileiro era o Atlético Mineiro. No caso do Alário, essa é uma negociação que o Inter desistiu, inclusive o River Plate deve inclusive finalizar a negociação com esse jogador, né? O River Plate estava esperando essa resolução do Inter, se o Inter ia ir para o nome do Borré ou se ia ir para o nome, por exemplo, do Lucas Alário, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com novas informações, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e foi!